Saudações, querido público culto e conhecedor, bem-vindos a este canto de pura acidez, onde não engolimos a história de que o povo é sábio, mas sim que estão sendo enganados e manipulados. Hoje vamos dissecar como nossa ilustre Presichaches e seu séquito de puxa-sacos com cargos públicos tentam tapar o sol com a peneira, ou melhor dizendo, esconder uma bomba com discursos baratos. Aqui, analisamos a realidade antes que o governo nos venda ela empanada, com gosto de soberania de papelão. Os Estados Unidos continuam pressionando cada vez mais forte e já não fazem isso de maneira sutil. As palavras dos funcionários desse governo são diretas e sem filtro, mas Cláudia diz que são exageros da mídia e dos comentaristas. A quarta transformação esqueceu que, como na física, na política tudo que se planta se colhe, e o que se esconde acaba cheirando mal cedo ou tarde. Hoje não vamos falar de outros dados, vamos falar da dura realidade onde o caso Sinaloa já não é mais apenas um segredo de polichinelo nas cantinas de Culiacán, mas sim um processo federal em Washington. Preparem-se para essa viagem ao fundo do cinismo político. Vamos lá. Acontece, meus queridos cidadãos do bem-estar, que neste país a soberania virou aquela palavra mágica que nossos governantes usam toda vez que o tio Sam puxa a coleira deles. É como aquele escudo de papelão que você usava quando era criança para brincar de espadinha, só que aqui as espadas são de verdade e quem carrega são os caras que não vêm exatamente trazer flores pra gente. Vamos começar pelo que realmente tira o sono no palácio. E não é a falta de remédios, e sim o fato de que em Washington eles já não estão mais fazendo rodeios. Enquanto aqui nos contam histórias de soberania de faz de conta, lá no Senado dos Estados Unidos, figuras como Terry Cole, o chefe da DEA, dispararam uma enxurrada de verdades que fariam qualquer servidor da nação ficar pálido. A DEA diz que o caso de Rubem Rocha Moya é apenas um aperitivo. Sim, esse governador que, por acaso, está desaparecido, acaba sendo apenas o começo de uma lista de convidados da justiça americana, que ainda vai atrás de mais gente. E atenção, a lista não para em Sinaloa. Isso que estamos vendo é o laboratório para o que vem aí em Tamaulipas, Baja Califórnia e metade do país. A resposta de Cláudia: ir para Palenque e receber instruções de quem vocês sabem, enquanto tenta administrar o tempo para que o escândalo não exploda bem no meio da Copa do Mundo. Aqui notícias, Terry Cole. Não há dúvida de que os narcotraficantes e altos funcionários do governo no México estão de conluio há anos. Mas, de repente, estamos prestando atenção nisso. Eles são igualmente responsáveis pelas mortes e pela destruição em níveis recordes entre os americanos. Ao cooperar, ao conspirar, ao ajudar a produzir esse veneno que atravessa a fronteira e entra no nosso país. Mas é claro, para Cláudia Sheinbaum, isso não passa de uma ficção do tamanho do universo. Porque, claro, ela prefere confiar em seus próprios dados, que convenientemente omitem que agentes da CIA poderiam estar fazendo aqui o trabalho de limpeza não realizado. Ouçam só as besteiras que saem dessa cabeça que só serve para fazer rabo de cavalo. Estamos bem. E a relação com o governo dos Estados Unidos pode ter suas tensões, mas está bem. Obrigado. Essa tensão bilateral neste momento exige mais de uma reunião bilateral do que uma ligação. Presidenta, mas não há tensão bilateral, eu não vejo dessa forma. Não há tensão bilateral. Há um pedido ao qual nós respondemos. Não há tensão bilateral. O que acontece é que, claro, se você lê os jornais e lê os comentaristas, estamos em uma crise tremenda. Bem, nossos adversários, que já são bem poucos, só que fazem muito barulho nos meios de comunicação. E nas redes sociais, eles apostam em uma má relação entre o México e os Estados Unidos. Ah, que bom que não há tensão bilateral com os Estados Unidos. Imaginem se houvesse. Enfim. Por isso a dona usa a pesquisocracia como solução para tudo. O que faz nossa presa inepta diante desses casos de bombas, drones e acusações de narcogoverno. Pois faz o que sabe fazer de melhor e que aprendeu bem com seu patrão, mostrar o gráfico das pesquisas. Não importa que o chefe da DEA, Terry Cole, diga que os funcionários mexicanos e os narcos estão na cama juntos, ela tem 72% de aprovação. Isso aí, porra!
Parece que, nessa religião guinda, se a pesquisa diz que você é popular, automaticamente você se torna imune à realidade, à CIA e às leis da física. Coloca a pesquisa que saiu ontem da Lazeras só para eles verem a oposição. E essa pesquisa foi feita pelo que está aí nas notas metodológicas no fim de semana em que foram divulgados os pedidos de prisão para fins de extradição. Quando se fala de soberania, o povo responde: vou mostrar outra que recebi hoje cedo, só isso. Vão me criticar, mas vou mostrar para vocês. Mas coloca só a dos partidos, só isso. Para quê? Só vou deixar para vocês verem. É uma pesquisa telefônica, em Sinaloa. Já tira, porque senão vai incomodar alguns. Se a gente escutar todos os comentocratas, a gente se engana, mas o povo está em outra coisa. O que não ficou claro para a senhora é que o tio Sam mudou o cardápio, de chefões para políticos. Durante décadas, o México entregou chefões para cumprir, mas agora a lista é da classe política do narcotráfico. Os gringos já se cansaram dos criminosos com apelidos de animais. Agora, eles querem aqueles que usam gravata e trabalham em escritórios do governo do seu partido. O governador licenciado Rocha Moya parece que está fazendo seu próprio reality show. Ele está há mais de 10 dias se escondendo da vida pública. A revista Processo diz que o senhor está protegido no palácio do governo de Culiacán. E aqui vem a melhor parte. Enquanto o governo do México jura que o protege, o governo dos Estados Unidos o vigia com helicópteros e drones. Ou seja, o senhor tem serviço de vigilância aérea 24 horas por dia, 7 dias por semana, de primeiro mundo, sem nem ter contratado. Isso é eficiência bilateral. Mas a empregada do bem-estar diz que o relacionamento vai bem. Se isso é quando vai bem, imagina quando piorar. Vão acabar mandando o SWAT para cobrar o IPTU. Vamos comentar sobre a explosão perto de Laifa, no aeroporto onde há mais moscas que aviões. Acontece que uma caminhonete explodiu no dia 28 de março, levando para o outro mundo Francisco Beltrán de la Peña, conhecido como El Pallín, operador do cartel de Sinaloa. Segundo os relatos, agentes encobertos da unidade de elite Ground Branch têm feito uma limpeza seletiva em solo nacional. A versão oficial, silêncio absoluto, aproveitaram que o país estava distraído com um jogo de futebol contra Portugal. Mas, surpresa, CNN e o New York Times aparecem para nos dizer que foi uma execução seletiva facilitada pela CIA. Diante disso, o Batman do Tianguis, Omar Garcia Harfouch, saiu mais rápido que o relâmpago McQueen com esteroides para dizer que rejeitam categoricamente qualquer operação letal encoberta. É patético ver Harfouch citando a porta-voz da CIA quando diz que é falso para defender seu ponto. Sério mesmo que alguém com um mínimo de bom senso acha que eles vão sair dizendo: sim, nós colocamos o explosivo perto de uma zona militar mexicana? Por favor, é uma agência de espionagem. Ah, fala sério. E enquanto em Sinaloa, os abraços continuam sendo a política oficial para os chapitos, em Chihuahua, a máquina do Morena já afiou os dentes. Ariadna Montiel, a dirigente que parece ter amnésia seletiva quando perguntam sobre Rocha Moya, já anunciou que vão atrás da cabeça da governadora Maru Campos. Qual o pecado da Maru? Como já sabemos, supostamente permitir que agentes da CIA ajudassem a desmantelar um narcolaboratório. A Morena chama isso de atropelar a soberania nacional. É fascinante. Se a CIA ajuda-se a desmantelar um laboratório de veneno, é um ataque à pátria. Mas se um governador da Morena é acusado de estar de conluio com o narcotráfico, aí sim precisamos de provas. Olha só que espertos! A hipocrisia de Montiel atingiu níveis olímpicos quando, escoltada por seus comparsas Andréa Chaves e Cruz Pérez Cuellar, que se odeiam mas se suportam pela foto, não conseguiu responder o que vai acontecer com Rocha Moya. Para eles, um laboratório destruído é uma crise constitucional, mas um Estado cogovernado pelo crime é só uma terça-feira qualquer. Olha, apresentou isso como uma operação cirúrgica dos Estados Unidos para o México. Já não são só tapinhas nas costas, é o bisturi procurando o tumor da insegurança e de quebra o comercial. Porque vamos ser sinceros, o Temec está aí, mas não dançamos conforme a música quando se trata de segurança. O mais curioso, se é que dá para chamar de curioso uma tragédia, é comparar com a Venezuela. Acontece que as acusações contra Maduro e as que pesam sobre Rocha Moya têm uma semelhança impressionante. Parece que o manual do ditadorzinho em formação vem com capítulos compartilhados.
Enquanto isso, na Cidade do México, a narrativa oficial é que está tudo bem e que a soberania nacional é intocável. É fácil falar de soberania com polícia e Guarda Nacional te protegendo. Mas o que dizemos ao cidadão comum em Culiacán, que vive sob um toque de recolher de fato? Lá, a soberania se mede em quantos segundos você demora para entrar em casa quando houve o primeiro tiroteio. Para finalizar essa tragicomédia, vamos até Guerrero, lá onde o narcotráfico usa drones para bombardear indígenas como se fosse um videogame de guerra. O governo da transformação decidiu aplicar a diplomacia da rendição. César Yáñez, subsecretário da Nação, sentou-se para conversar com os líderes dos ardilos e dos tlacos para pedir por favorzinho que não fossem sacanas e levantassem os bloqueios. Isso é defender a soberania, Cláudia? Sentar para tomar café com quem expulsa famílias e assassina defensores dos direitos humanos? Enquanto o povo em Xilapa suplica por helicópteros ao Donald Trump diante da indiferença local, aqui nos dizem que tudo foi resolvido através do diálogo. Um diálogo onde o governo fornece os colchões e o narcotráfico fornece as... Será que já ouviram no Palácio Nacional as súplicas desse povo? Se não, aqui estão. Agora estamos todos os povos indígenas aqui refugiados. A presidenta não nos dá atenção. Queremos apoio. As crianças estão sofrendo. Não comemos. Apoiem-nos com este vídeo. Queremos que chegue aos Estados Unidos, por favor. Cláudia Sheinbaum não nos dá atenção. Donald Trump nos ajude. Mandem helicópteros para nos salvar. Já estamos cercados por culpa dos ardilos. Os criminosos estão nos atacando. Eles estão se aproximando e queimando as casas. Estamos de joelhos. Estamos pedindo ajuda. Que eles venham. Que venham os membros dos Estados Unidos. Eles não nos dão atenção. Por favor. Eu me pergunto se essas senhoras também vão ser acusadas de traição à pátria por suplicarem ao governo Trump que as ajude, já que as próprias autoridades mexicanas não fazem nada. Eu gostaria de ver isso. Não podemos esquecer a sombra que se projeta desde Palenque, aquele telefone vermelho que essa senhora com deficiência intelectual tanto nega, mas que conecta diretamente com seu patrão. Chega de nos enganar, Cláudia. Quem te orienta? Você decide por conta própria ou segue instruções que recebeu na última visita à Latingada? Estamos cansados. Cansados de que vocês se escondam atrás da bandeira do feminismo, do indigenismo, da pobreza e da soberania para não prestar contas. A realidade é que o inimigo está em casa e enquanto vocês jogam xadrez político, nós somos os peões que ficam sem tabuleiro. É irônico, não é? Um governo que ampliou o catálogo de crimes para colocar qualquer um na cadeia sem julgamento, agora clama pela presunção de inocência e devido processo legal para seus amigos. Que metamorfose jurídica! Mas é claro, quando se trata de proteger a unidade do movimento, os princípios são tão flexíveis quanto um chiclete no sol de Sinaloa. A realidade é que Cláudia está em um beco sem saída. Ou ela entrega os 10 de Sinaloa, ou afunda com eles diante de um Donald Trump que não procura chefões, procura narcopolíticos. Enfim, público culto e conhecedor. Assim estão as coisas neste México, onde a CIA coloca as bombas, o governo inventa as desculpas e o povo continua esperando que a herança maldita não seja a única coisa que esses mafiosos do bem-estar nos deixem. Em resumo, estamos vendo como o verniz de superioridade moral da Quarta Transformação está descascando. O panorama está mais sombrio que a consciência de um político em campanha. Mas não se preocupem, sempre resta dizer que tudo é um complô dos conservadores e que a soberania nacional depende de Rocha Moya seguir recebendo seu salário. Assim é a realidade neste país surrealista, onde a soberania é algo que se defende com discursos, mas se entrega ao crime organizado sem questionar. Continuem alimentando seu ceticismo, que neste sexênio é a única coisa que não tem impostos. Não baixemos a guarda. Lembrem-se de que o rumo deste país está em nossas mãos e não nas desses malditos parasitas chamados políticos. As coisas devem ser feitas como nós dizemos, não eles. Devemos ser protagonistas da mudança. Não vou me cansar de dizer, estamos em guerra, México contra Morena. Fiquem tranquilos, se virem um drone sobre sua casa, provavelmente não é a Amazon entregando um pacote, mas a CIA checando se não há um laboratório de metanfetamina no quintal.
E se tiverem, não se preocupem, apenas garantam que são membros honrados do Morena para que a soberania, essa coisa tão bonita de que falam nas coletivas matinais, os proteja de todo o mal. Nos vemos quando a realidade bater de novo. Leia os comentários de vocês e até sexta-feira. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal, na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. Muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!